Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzer e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Nessa semana, muitas pessoas me pediram para comentar a notícia sobre os cientistas terem criado um embrião híbrido, metade porco, metade humano. Uma dessas pessoas foi a Rafaela Doniak, via Twitter. E se vocês também têm sugestões de pauta, me envie ela via Twitter. O link está na descrição. Enfim, cientistas espanhóis e americanos conseguiram desenvolver células humanas dentro de um porco. Isso mesmo. Parece coisa de filme de ficção, né? O objetivo da experiência é criar órgãos inteiros que possam ser usados em transplantes. Por exemplo, a ideia é desenvolver órgãos humanos, como o fígado, dentro de um porco. Em seguida, esse órgão seria transplantado para o humano doente, e o porco doador seria sacrificado por eutanásia, um procedimento que não causa sofrimento. Isso resolveria o problema das grandes filas para transplantes que temos hoje em dia. Só que isso ainda está muito distante de acontecer. A pesquisa está em uma fase muito precoce. Os cientistas implantaram células-tronco adultas humanas, conhecidas como células-tronco pluripotentes induzidas. Elas foram introduzidas em embriões suínos e permitiram que elas crescessem por 4 semanas. Mais de 150 embriões se desenvolveram em quimera. A palavra quimera é uma referência à criatura híbrida da mitologia grega, um ser meio humano e meio animal. Aliás, eu já falei de quimeras aqui no canal, deixarei o link na descrição. Esses embriões eram principalmente suínos, com uma pequena contribuição humana. O trabalho envolveu cerca de 2.000 embriões de porcos e levou 4 anos, muito mais tempo do que era planejado. Isso devido à natureza complicada da experiência, que nem podemos dizer que foi bem sucedida. A experiência virou notícia porque algumas células humanas sobreviveram, o que era algo muito improvável. Mas vamos aos números. Foram usados cerca de 2.000 embriões. 41 porcas foram inseminadas. Desse total, só 186 embriões vingaram, e a maioria deles não tinha nenhum traço de células humanas. Entre 67 deles, um pequeno número de células sobreviveu, mas prejudicou o desenvolvimento gestacional. 50 deles eram muito menores que o normal e cresciam muito devagar, talvez pelo fato da gestação dos porcos durar apenas 4 meses. Quando o estudo foi interrompido, depois de 1 mês de gestação, apenas 17 embriões cumpriram as condições básicas, ou seja, pareciam saudáveis e continham células humanas. De 2.000 embriões, só 17 cumpriu as expectativas dos cientistas. Porém, uma questão levantada pela revista MIT é: qual a diferença deste embrião para um feito exclusivamente com células de porco? Na prática, nenhuma. O maior feito do experimento foi demonstrar que as células sobrevivem em 0,32% dos casos, mas cientistas afirmam que não houve alguma contribuição significativa das células humanas para o embrião do porco. Ou seja, apesar do alarde feito pela mídia, essa pesquisa ainda irá enfrentar muitos desafios. Precisamos primeiro modificar geneticamente o embrião para que ele seja mais hospitaleiro para as nossas células-tronco, e isso irá dar muito trabalho. Outro obstáculo para as pesquisas são as questões éticas. Existe uma preocupação de não se deixar as células humanas se espalharem pelo organismo do porco. A ideia é concentrar essas células em determinados tecidos, para que elas não possam ter alguma influência no cérebro ou nas células sexuais dos animais. Isso poderia dar aos porcos algumas qualidades humanas, como a inteligência. E isso poderia ser transmitido de geração em geração. Mas os cientistas garantem que não houve transmissão de características humanas para esses tecidos dos porcos. O que eu acho é que essa pesquisa precisa de muita transparência por parte dos cientistas e incluir a opinião pública no debate. Mas apesar do alarde causado pelo anúncio, isso ainda é um pequeno passo no que se diz respeito à criação de órgãos humanos em porcos. Alguns podem achar cruel a ideia de criar um porco com o único propósito de retirar um órgão e depois ser sacrificado. Mas se a pessoa que diz isso come bacon, bom, ela está sendo hipócrita de certa maneira. Porcos já são sacrificados todos os dias. Ser hospedeiro de órgãos humanos só seria mais um motivo para se fazer isso. E essa é a minha opinião. Mas apesar de comer carne, eu acho que a reivindicação de quem acredita que isso é crueldade também deve ser ouvida. Como eu disse, esse debate deve ser feito e devem ser incluídos diversos pontos de vista para que possamos encontrar um consenso. E como essa pesquisa ainda irá demorar muito tempo para tornar a criação de seres mistos uma realidade, até lá teremos muitas oportunidades para debater a ética do procedimento.
E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E vocês já sabem, se querem falar comigo ou mandar sugestões, me sigam nas redes sociais. Todas elas estão aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que hoje eu estarei lá na Campus Party fazendo uma palestra. Eu irei falar sobre os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia. Se der, colhem por lá porque vai ser bem legal. Então é isso, nos vemos na segunda-feira. Um grande abraço e hasta!